Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje vamos resolver uma questão sobre sistemas lineares. A questão fala o seguinte: seja A um número real, discuta em função de A esse sistema aqui. Então, vocês estão vendo que este número A é uma constante real e nós precisamos determinar para quais valores de A o sistema é SPD, para quais valores de A o sistema é SPI e para quais valores de A o sistema é SI. Primeiramente, nós precisamos saber somar expressões desse tipo aqui. Então, quando eu tenho 3y mais y, como que eu posso realizar esse cálculo? Nós sabemos que 3y mais y é igual a 4y, onde esse número aqui é justamente este número, que é o 3, mais o número que acompanha o y aqui, que no caso é 1. Utilizando esse mesmo raciocínio, nós vamos encontrar expressões desse tipo aqui, AY mais Y. Nesse caso, nós não conseguimos somar o A com o 1 que acompanha o Y. Então, neste caso, nós vamos conservar o Y e aplicar a mesma ideia anterior. Esse 4 resulta do 3 mais o 1, então aqui nós vamos escrever o A mais o 1, que acompanha esse Y, obtendo essa expressão. Então, como nós precisamos discutir esse sistema, a ideia é escaloná-lo, né? Então, para facilitar os cálculos, eu vou permutar essas duas equações, porque essa primeira equação aqui tem o A multiplicando o x e isso iria dificultar os cálculos, enquanto nesse caso aqui nós temos o 1. Então, fazendo a permuta dessas duas equações, nós vamos chegar no sistema x mais y mais az igual a 1, x mais AY mais Z igual a 1 e AX mais Y mais Z igual a 1. Para escalonar esse sistema, inicialmente nós vamos tentar cancelar esses dois elementos aqui. Para cancelar esse x, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1 e vou somar aqui. E para cancelar esse ax, vou multiplicar a primeira equação por menos a e somar aqui. Então, esse sistema vai ser equivalente a esse novo sistema, onde eu vou conservar essa primeira equação e agora eu vou fazer essas contas aqui. Menos 1 vezes x, menos x, mais x, 0. Menos 1 vezes y, menos y, mais AY. Então, nesse cálculo aqui, nós vamos encontrar uma expressão desse tipo. No caso, menos y mais AY. Utilizando essa mesma ideia aqui, nós vamos conservar o y e aqui nós vamos somar esses números. No caso, o menos 1 mais a. Então, menos 1 vezes y menos y mais AY seria menos 1 mais AY. Agora, menos 1 vezes AZ menos AZ mais Z, utilizando a mesma ideia, menos A mais 1, Z, que é igual a menos 1 mais 1, 0. Agora, utilizando a mesma ideia, multiplicando essa equação por menos A e somando aqui na terceira, nós vamos obter menos AX mais AX, 0. Menos A vezes Y, menos AY mais Y. Então, menos A mais 1. Y, menos A vezes AZ, menos A ao quadrado Z, mais Z. Menos A ao quadrado mais 1, Z, que é igual a menos A vezes 1 menos A mais 1. Menos A
mais 1. Agora, o próximo passo do escalonamento é cancelar esse elemento aqui. Mas vocês estão vendo que se eu simplesmente somar essas duas igualdades, eu vou conseguir cancelar esse termo, pois aqui nós temos menos A, mais A dá zero, menos 1 mais 1 também dá zero. Então, o termo que iria acompanhar o y, que vale zero, consequentemente, eu vou cancelar esse y. Então, esse sistema vai ser equivalente a esse novo sistema aqui, onde eu vou conservar as duas primeiras igualdades Agora eu vou fazer a soma dessas duas expressões, substituindo aqui na terceira igualdade. Então, como nós vimos, esse termo mais esse termo dá zero. Esse termo mais esse termo, vou aplicar a mesma ideia, vou conservar esse z e vou somar esses números que estão acompanhando o z. No caso, eu não consigo somar o menos a ao quadrado, então vou repetir aqui o menos a ao quadrado. Mesma coisa com o menos a. Agora eu consigo somar o 1 com 1, que resulta em 2, que é igual a 0 menos a mais 1, menos a mais 1. Vocês estão vendo que esse sistema está escalonado, né? Consegui cancelar esses termos aqui. Então, agora nós já conseguimos fazer a análise do sistema. Mas antes, para ficar mais fácil fazer essa análise, nós vamos considerar essa igualdade aqui e nós vamos reescrever ela de uma maneira mais simples. Para isso, nós precisamos fatorar esse termo que acompanha o z. Então, para fatorar essa expressão, que é menos a ao quadrado menos a mais 2, eu preciso encontrar as raízes dessa equação. Como nós temos uma equação do segundo grau, então vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, o delta vai ser menos b, que no caso vale... Aliás, delta vai ser b ao quadrado, que no caso vale menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que vale 2. Então, menos 1 ao quadrado vale 1, menos 4 vezes menos 1 é 4, vezes 2 é 8. E 1 mais 8, nós sabemos que é 9. Então, a é igual a menos b, então, menos menos 1 mais 1, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 9, é 3, dividido por 2 vezes a. No caso aqui, o a é esse número que acompanha o termo ao quadrado. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. Agora, já consigo determinar as raízes. A primeira eu vou considerar o sinal de mais. 1 mais 3 é 4, dividido por menos 2 é menos 2. E a segunda raiz, vou considerar o sinal de menos. 1 menos 3 é menos 2, dividido por menos 2 é 1. Então, as raízes dessa igualdade aqui são menos 2 e 1. Quando nós determinamos as raízes dessa equação de segundo grau, nós conseguimos fatorar ela. Então, como vai ser esse processo? Nós consideramos o sinal que está acompanhando o termo aqui, que está sendo elevado ao quadrado. Então, no caso, é menos 1. E nós vamos escrever como a menos uma raiz. Então, a menos menos 2 resulta em a mais 2, vezes o a menos a outra raiz, que no caso vale 1. Então, a menos 1. E assim nós conseguimos fatorar essa expressão. Vou substituir essa fatoração aqui. Então, nós vamos obter menos a mais 2 vezes a menos 1, que multiplica o z. E para ficar mais claro ainda, aqui eu vou colocar o menos em evidência.
Então, menos A menos 1. Vocês estão vendo que nesse caso aqui eu preciso desse menos, pois se eu multiplicar aqui, eu tenho que voltar nessa expressão. Agora, com essa expressão aqui, nós já conseguimos classificar esse sistema como SPD, SPI e SI. Então, agora a gente já consegue falar para quais valores de A o sistema vai ser SPD, SPI e SI. Lembrando que, para o sistema ser SPD, eu preciso isolar o Z na última equação. Depois que eu encontro o valor do Z, eu volto na segunda, determino o valor do Y. E se eu sei o valor do Z e o valor do Y, eu volto na primeira e determino o valor do X. Para isolar o Z, eu preciso passar esse fator que está multiplicando dividindo, que no caso é esse fator aqui. Para poder passar esse fator dividindo, esse número que acompanha o Z tem que ser diferente de zero. E para esse número ser diferente de zero, o A tem que ser diferente de menos 2 e o A tem que ser diferente de 1. Pois se o A for diferente de menos 2, isso aqui não zera. E se o A for diferente de 1, isso não zera. Então, esse número que vai estar acompanhando o Z vai ser diferente de zero. Vou conseguir passar ele dividindo. Agora, para o sistema ser SPI, uma das equações do sistema deve ser zero igual a zero. Então, para mim obter zero igual a zero nessa última expressão aqui, note que do lado direito dessa igualdade, nós obtemos o menos que multiplica A menos 1. Para essa expressão ser zero, o A tem que ser 1. E se o A for 1, desse lado direito aqui, nós também vamos obter um zero. Então, quando o A vale 1, nós chegamos que zero é igual a zero. Então, eu iria desconsiderar essa igualdade, obtendo assim o sistema SPI. Agora, para o sistema ser SI, nós devemos encontrar uma equação de forma que zero seria igual a um número diferente de zero. Vocês estão vendo que se o A for menos 2, eu consigo cancelar. Aliás, se o A for menos 2, essa expressão toda vai zerar, pois aqui nós vamos obter o zero e esse fator está multiplicando aqui. Então, se o A for menos 2, desse lado esquerdo zera. E se o A for menos 2, aqui dá menos 3. Como tem um menos aqui, menos menos 3 mais 3. Então, nós vamos obter zero igual a 3. E isso é um sistema SI. Então, vocês estão vendo que quando A vale menos 2, nós chegamos em uma expressão zero igual a 3, típico de um sistema SI. Com isso, nós temos a classificação desse sistema em função do A e a gente finaliza o exercício.